Estamos aqui, graças a Deus, reunidos, né, em nome de Jesus, com essa maravilha de irmãos que nos falando, para absorver o conteúdo que hoje vamos estar recebendo. É ciência, espiritismo e religião, trazido pelo Oswaldo, professor da UEM, que fez as suas pesquisas, o professor que está vindo aqui, já mais somado à nossa casa, né? Sempre, graças a Deus. E ele vai nos trazer a análise do momento atual com o Pietro Baldi, uma continuação, vai dar uma rápida pincelada no que ele falou da última vez, que foi um histórico, né, Oswaldo? E dar continuidade. Como é um assunto muito extenso, provavelmente ele vai precisar de mais algumas 2 segundas-feiras, mais uma. Então, quando der o horário, ele vai parar e dar continuidade na próxima. Então, seria assim, um estudo mesmo. E é Pietro Baldi, um líder, vamos dizer assim, espiritual, hoje está desencarnado, mas nos trouxe um legado maravilhoso, 24 obras que nós temos já adquirido, tem na biblioteca, e que fala de Deus e de Jesus como amigo. Oswaldo. Boa noite a todos. Como a Lúcia falou, então a ideia é a gente continuar o que foi começado na última vez, né? Foi mais fácil. E então a gente vai fazer uma pequena introdução do que foi visto, provavelmente estão alguns, né, que estiveram aqui naquele dia da chuvarada, né? Então aí não veio, o pessoal todo não pôde aparecer. Então quem compareceu naquele dia me dá um pouquinho de desculpa aí, porque vai ver um pouquinho de novo, mas um pouco mais rápido, para depois a gente então seguir com o que estaria previsto para hoje. Bom, tá? Momento atual social, político, econômico, agora no século XXI, dessa pobre coitadinha da Terra. Então, aproveitar exatamente, a ideia foi pegar o momento atual, não do planeta Terra como um todo, apesar que ele está passando por isso também, mas principalmente aqui do Brasil, né? E agora já tivemos uma segunda etapa, né, do processo. Quando a gente fez a outra palestra, só tínhamos a Câmara, agora já temos o Senado também, né, dentro dessa situação política toda que nós estamos vivenciando aí. Tá? E por que se trazer essa discussão? Então a gente vai, na verdade, trazer a posição, né, as propostas de Pietro Baldi com relação, né, a aspectos sociais, políticos e econômicos, né, de um país, do planeta como um todo, ou o que for. Porque o objetivo é que isso aqui não aconteça. Né? Então esse aqui é o foco aí da situação toda, que é um momento que está se, né, vivenciando, no caso aqui Brasil especificamente, há algum tempo. Né? A gente tem muito poder e riqueza na mão, né, de certas pessoas, o sorrisinho dele de estudo, né, e tudo, enquanto o resto fica tentando, na verdade, né, atingir uma situação, um status como aquele ali. Então, o que a gente quer exatamente é trazer as propostas do Baldi com relação a essa situação. Então, vai ser baseado num dos livros dele, que é A Grande Síntese, tá? Síntese e Solução dos Problemas da Ciência e do Espírito. A primeira edição é de 1937, então, quer dizer que, né, só são mais de 70 anos. Não, mais de 75 exatamente, vocês vão ver como é atual. Tá? Então, o Baldi, como a Lúcia já adiantou um pouquinho, nasceu em 1986, desencarnou em Santos, aqui no Brasil. Ele é italiano de origem, a gente vai ver um pouquinho da historinha dele também. Está em 72. E também vamos utilizar o livro, o Curso de Introdução à Grande Síntese, do autor que compilou nesse trabalho, Gilson Freire, em 2002. O livro A Grande Síntese ele tem um impacto muito grande nas pessoas que resolvem trabalhar Pietro Baldi, né? Ler Pietro Baldi, estudar Pietro Baldi, porque principalmente o início dele é muito a parte científica, né, em relação ao universo, tudo. Então as pessoas sofrem esse impacto e acabam deixando de continuar. Tá? E então o que vai se trazer aqui, já se trouxe uma primeira vez, hoje nós teremos mais uma ou duas vezes, como a Lúcia comentou, é um pouco
duas grandes síntese, só que já lá na frente, tirando essa parte mais introdutória em relação a esses aspectos, né, mais de ciência e universo, muito que ele fala em relação a isso. Depois ele vai fazendo análise em relação à parte, né, do ser humano, e aqui no caso que a gente vai conversar aqui, do ser humano em convivência, né? Uma situação aí envolvendo a coletividade do ser humano também. Então aqui só para... Esse é o síntese. Então um pouquinho de Ubaldi. Pietro Ellerio Ubaldi, 1936, né, em Perugia, na Itália. Ele era de família riquíssima, formou-se podia botar uma aspa ali, né, na verdade ele foi formado, né, pelos pais que queriam que ele fizesse direito e música, então ele se formou em direito e música, mas não exerceu em nenhum momento, nem o direito, nem a música, e sim foi aprender diferentes línguas, então inglês, francês, alemão, espanhol, português, latim, grego, porque ele queria exatamente se comunicar com as pessoas. Mergulhou em diferentes correntes filosóficas e, como a Luz também comentou, ele é considerado um dos grandes pensadores cristãos, né, do século XX, né, do século passado. Tá? Ali é o Pietro Ubaldi, tá? Não novinho. Tá? Gostava muito de ler sobre imortalidade e reencarnação, tornou-se reencarnacionista aos 25 anos. Por acaso, nem são palavras dele, dito acaso, né, mas com certeza obra da providência, caiu em minhas mãos o livro dos Espíritos de Kardec, tá? E aí encontrei finalmente a solução que eu procurava, né, e que o esclareceu. Então, são palavras aí do próprio Ubaldi, em relação à leitura dele do Livro dos Espíritos. Tá? Então, dessa forma, foi a primeira semente, né, do trabalho espiritual dele. A partir daí, ele, né, entrou para o estudo de ciência, filosofia, religião, problemas sociais e problemas de todo gênero. Quando eu tirei uma frasinha que estava aqui, que na outra vez eu coloquei, né, quando ele fala isso aqui, ele se sentia desorientado. Então, para alguém que se sentia desorientado, estudar ciência, filosofia, religião, problemas sociais e demais do gênero, acho que está pouco, né? Acho que ele já podia fazer um pouco mais pela gente. Né? Falando todos aqueles idiomas. Falando todos aqueles idiomas ali, então, né, ele realmente estava bastante desorientado. Tá? Aí ele comenta, né, de novo que Kardec, né, deve a Kardec essa primeira orientação, foi a partir, né, da leitura do Livro dos Espíritos que ele percebeu, né, onde ele queria chegar. Tá? Então a vida na Terra não poderia ter outra finalidade, servir ao Cristo e ser útil aos homens. Então é aí que vai começar toda a caminhada, né, do Ubaldi. Tá? Aos poucos ele foi abandonando a riqueza. Em 27, com a desencarnação do pai dele, ele fez voto de pobreza, ele tirou todos os seus bens à sua família. Como estava lá no início, ele era riquíssimo. Aprovando este gesto de amor ao Evangelho, um certo rapaz, né, de Jesus Cristo, né, apareceu para ele, confirmando então aquela atitude que ele tomou. Veio aprovar, né, a atitude que ele tinha tomado. Tá? Eu acho que dá para a gente começar a perceber um pouquinho de quem foi, né, Pietro Ubaldi, já a partir, né, de quem apareceu para conversar com ele. Né? Aí ele assumiu em 31 a renúncia franciscana e passou a viver só do seu trabalho. Ele foi professor de inglês em escolas, assim, escola de nível médio. Né? Esse foi o trabalho que ele desenvolveu, com todo aquele ferramental, né, de cultura e de conhecimento que ele tinha. Tá? Então, aí na primeira semana de setembro de 31, quando ele assumiu a redância, Cristo novamente apareceu a Pietro Ubaldi. Desta vez acompanhado também, né, só um coleguinha dele, né, desculpem a brincadeira, essa coleguinha e a brincadeira é em respeito aos dois, né, um tal de São Francisco de Assis. Né. E lhe fizeram companhia durante a sua caminhada matinal na estrada lá de Coelho Humberto, em Perugia. Aí palavras agora do Ubaldi, né? Ele estava caminhando quando as duas formas paralelas se delinearam, durou em termos de 20 minutos. Então ele fixa, né, ele deixa bem claro que deu tempo dele fixar isso bem na memória e analisar o fenômeno, porque o que aconteceu depois, com calma. Né? Aqui é mais fácil. Eu vou chegar lá. Cheguei. Legal. Tá? Então você vê, ele durou 20 minutos, ele teve tempo de depois, com calma, raciocinar. Né? Está tudo de acordo com a própria doutrina espírita, né? Não acredita em nada por acreditar. Raciocínio. Use sempre a razão. Então ele procurou entender o que estava acontecendo. Né? E é o que ele comenta. As duas formas não eram apenas uma manifestação de presença. Eu tinha a ideia e tinha duas formas, né? Dois espíritos, duas pessoas, né, ali me encontrando. Né?
pois transmitiam a percepção interior, a típica e individual vibração que definia como uma pessoa. Para ele mesmo, ele sentia que tinha uma pessoa ali caminhando ao lado dele. Tá? E aí foi aquele, com inequívoca clareza, à esquerda estava São Francisco e à direita, né, Jesus Cristo. Aí também, agora em dezembro, um dia também, né, nada diferente dos outros, né, tá? No dia 25 de dezembro, chegou a primeira mensagem de Cristo para ele, que ele passava a chamar sempre como sua voz. Era a voz que ele passava, né, todo o trabalho que ele desenvolveu nos 24 livros aí que a Luiz comentou. Tá? Aí ele recebeu então uma primeira mensagem e a partir daí, né, várias outras mensagens e trabalhos foram, né, direcionados aí para ele. Aí no verão de 32 ele começou a escrever uma grande síntese, concluído em 35. Foram 4 verões seguidos, né, escrevendo o livro. Tá? Ele foi traduzido a vários idiomas, só no Brasil já está na 23ª edição. Tá? Aí ele veio ao Brasil. Né? Por que o Brasil? Mesa espiritual da nova civilização do terceiro milênio, né? Tanto que tem aquele livro, né? Brasil, Pátria do Evangelho, para completar a tarefa. Então ele iniciou ela na Itália, a gente vai ver daqui a pouquinho os livros, né, que ele publicou na fase italiana e na fase brasileira. Tá? Em 52, então, ele desembarca em Santos. Ele ficou 20 anos, né, em Santos, né, que ele faleceu em 72. E em 53, quando voltou a escrever os livros. Então foi só uma mudança, né, de ambiente, provavelmente, para agora completar a obra, né, vamos dizer assim, no país que estava sendo preparado para receber esses tipos, né, de pessoas com espíritos privilegiados aí. O Vale Chico, Divaldo, Joana, Emmanuel e por aí vai. Né? O Brasil foi escolhido para isso. Vários escritores católicos, espiritistas, espiritualistas, filósofos, cientistas, todos prestaram homenagem ao Balde. Só coloquei alguns aqui, Enrico Fermi, um dos grandes, né, físicos do século passado. Esse aqui, acho que ninguém conhece, tá? Nem esse aqui também. Tá? Aí o primeiro que falou alguma coisinha assim, né, foi esse daqui. Então é admirável a força de linguagem e a vastidão dos assuntos tratados em a grande síntese. Como eu falei, trata do universo, trata de química, da fisiologia da gente, da psique, tá? E vai falar um pouquinho também de economia, né, e o Estado, a chefia. Ele comenta até no capítulo dele que fala sobre o chefe. Então você vê como o chefe deveria se comportar no aspecto, né, de desenvolver aquela equipe de trabalho e tudo mais. Esse seria uma da que a gente vai falar um pouco mais para frente. E um outro que falou alguma coisa também foi esse daqui. Tá? Quando os valores da civilização do Ocidente desfalecem numa decadência dolorosa, é justo que saudemos uma luz como esta, ele falando do livro, né, da grande síntese também. Tá? Grande síntese é o Evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo de Cristo em todos os institutos da evolução terrestre, onde a ciência e a fé, fundamental isso aqui, né? Ciência e fé têm que caminhar junto, não tem por que ser diferente, né? E Emmanuel para Deus. Né? E ele fecha o comentário dele, Emmanuel. Pedro Baldi interpreta o pensamento das altas esferas espirituais, de onde ele, Pedro Baldi, provém. Então ele não veio à toa, né? Ele veio, né, realmente para fazer um trabalho, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Tá? Aí então ele previu 16 anos antes, o dia e o ano do fim de sua obra, que foi o Natal de 71, foi quando ele terminou a última obra dele. Ele previu isso 16 anos, e a sua morte logo depois desta data. Desencarnou em São Vicente, São Paulo, acho que eu tinha falado de Santos antes, né? Em fevereiro de 72. Natal de 71, fevereiro de 72, logo após essa data. Então, né, não levou nas continhas dele, não. Tá? Saber quando vai morrer e esperar com alegria essa chegada são privilégios de muito poucos. A gente considerar, né, que a morte não é, né, não é nada de ruim. Né? A morte, nem saber. Né, você não quer nem saber a sua. Ele não, ele, né, não teve se preocupar com isso não. Tá? E aí por conta disso, tem um comentário, né, que está no próprio livro dele, né, que ele teria sido um homem privilegiado exatamente por isso. Ele pôde fazer sua obra toda e já sabia, olha, eu vou terminar minha obra tal dia e depois eu já acabei minha obra, eu vou seguir meu caminho. Né? Vou cuidar, né? Vou cuidar da minha vida lá em cima. Então, obra de Pedro Baldi, da fase italiana.
Então a grande síntese foi na Itália. Tá? Então essas são os livros da Fazenda. Deus e o Universo é mais ou menos um encaminhamento da grande síntese. Depois tem um que ele escreveu no Brasil também. Tá? Depois a fase Brasil já. Aí já tem mais, né, essas obras e todas. O sistema Gênesis e Estrutura do Universo, Deus e o Universo, Gênesis e Estrutura do Universo. Isso aqui ele já preparou o terreno na grande síntese. Por isso que é a grande síntese. Ali sintetizou praticamente todos os aspectos, né, da cultura, da ciência, né, do conhecimento. Né? Ele trata praticamente de tudo. Uma grande síntese. E de novo, não é só para a gente relembrar dela. Bom, então os capítulos que a gente vai tratar, né? Já começamos, como a Lúcia falou. Então a lei do trabalho, a gente falou um pouco dela da outra vez, mas vamos passar rápido por ela aqui também. A evolução do egoísmo, a lei social do evangelho, o problema econômico, a distribuição de riquezas e da fase hedonista à fase colaboracionista. Então isso mais ou menos dentro daquela análise de como ele contribui com esses capítulos no aspecto aí político, econômico e social. Tá? Aqui é um saltozinho, vocês percebem aqui, né? 89, 91, perdão. É que aqui ele fala da guerra, né? Mostrando, né, a posição das guerras, né? Lembra que o livro foi escrito em 1935, terminou, né? Estava entre a primeira e já provavelmente sabendo, né, obviamente, né, a qualidade dele, que ia ter a segunda. Então ele fala um capítulo inteiro sobre ela, mostrando onde ela, por que ela tinha que acontecer, que hoje não se justifica mais, mas que se justificava em diferentes aspectos. Como a gente está passado já desse, né, uma guerra no sentido de uma guerra de grande porte, né, terminou em 45, né, então eu falei, não vou incluir esse também não, mas, né, a gente tem hoje em dia guerras mais localizadas, né, que tem um outro papel. Né. Então aí de novo, né. Então a lei do trabalho. Então o trabalho era visto, né, nos primórdios da humanidade, como um castigo. Né? Ainda tem gente que fala, né, quando acorda naquele dia, né, hoje tem que trabalhar. Acho que ninguém escapou de um diazinho desse, pelo menos um diazinho que seja, né? De hoje eu tenho que trabalhar. Então, né, em todos os tempos, o homem desejou se libertar do esforço do trabalho, né? Acreditando que no ócio residia, né, reside a sua alegria. Então, uma das ideias que ele coloca aí é exatamente o contrário. Trabalhar é que é o que nós temos que fazer com prazer, né, e da melhor forma que a gente puder. Você vê que o próprio Gênesis mosaico, em função da época, né, lá da época de Moisés, ele tinha que atuar pela força, né, de certa forma, né, se impor. Né. O trabalho era para ser um castigo. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Né. Você tem que ir lá trabalhar, que é um condenado, para poder comer o meu pãozinho, ainda vai vir, né, sujo, entre aspas, né, óbvio, né, do suor do trabalho. Né, então, né, comer o pão que o João amassou, né, aquelas frases que a gente cansa de pessoal falar em relação ao trabalho. O problema acho que está aqui, ó, o trabalho. É a exploração do homem pelo homem. Né? Pois aí o lucro anula aquele trabalho que é o que ele propõe. O trabalho como que vai nos fortalecer, vai nos dignificar perante a nossa própria existência. Então isso vai ser fonte de dores, porque quem está sendo explorado vai chegar um momento que não quer mais ser explorado, né? Vai partir até para a violência, né? Que é uma atitude às vezes mais drástica aí também. Né? E essa riqueza que seria, né, atacada pelos explorados, na verdade deveria ser benefício de todos. Né? Então qual seria a real função do trabalho? Isso aí segundo, né, o Lawrence. Pelas óticas da vida, o trabalho, no entanto, é ser visto de forma diferente, é construção da alma. O trabalho é uma forma de nós progredirmos, né? Evoluirmos e progredirmos. Tá? Não é desvantagem para espírito em qualquer nível, desde o espírito menos evoluído até espíritos muito mais evoluídos do que a gente. Todos trabalham, e muito. E sua necessidade não tem que ser mais do que só econômica. Tem que trabalhar exatamente por isso. Se sentir útil, se sentir bem, se sentir, né, importante nesse aspecto. Você está contribuindo com o seu trabalho para você, mas também, né, para o todo. Tá? É a função biológica, ferramenta imprescindível da evolução.
Por menor que mais seja, sempre é importante para o conjunto. Varrer a sala é tão importante quanto estar aqui falando com você. Depois de desencarnar. Sim, né? E lá em cima também. Né? Ou lá embaixo, ou ali do lado. Ou quem sabe que depois que a gente virou a esquina, não importa onde, né? Lá vai ter que pegar a vassoura e varrer também. Trabalhar, não. Não trabalhar é que é o problema. Tá? Então, né? Nessa nova visão, você vê, é de 1935, o livro, né? 37 foi a edição brasileira, né? Mas o livro, originalmente, 35, né? Nos ensina a amar o trabalho como disciplina do espírito e escola das ascensões. Usar o trabalho para o nosso progresso, para o nosso crescimento. O trabalho lucro deveria ser substituído pelo trabalho dever, pelo trabalho missão. Tá? Possa a estagnação da alma e o espírito deve nutrir-se de constantes atividades. A imoralidade do ócio, aí de novo, né? É a visão que ele quer nos trazer. Ócio é imoralidade. Muitos podem achar, poxa, essa palavra é um pouco forte. Tá? Mas aí cabe como a gente vai trabalhar com a ideia. Repouso desnecessário e acúmulo de riquezas pelo lucro fácil lesam a vida e trazem prejuízo. Levar isso aqui para uma determinada cidade, para um determinado país, né? Lá no meio desse país, na tal de Brasília, isso é complicado essa frase aqui. Para muitos que estão lá, infelizmente, não só Brasília, mas para vários outros, né? Outras capitais aí pelo mundo afora, né? Onde você tem comportamento do tipo que nós estamos vivenciando aqui no Brasil há algum tempo. Né? Só possuímos verdadeiramente aquilo que conquistamos pelo nosso trabalho. E qualquer outra fonte para a propriedade é furto. Aí, de novo, eu nem marquei essa frase, mas deveria até ter marcado, porque ele vem com uma frase forte de novo. Mesmo o bem genuinamente herdado. Ele considera que até o bem que você herdou, dos seus pais, do seu tio, da sua própria família, não seria um bem com essa característica que ele está querendo dizer. Aquele que você realmente conquistou pelo trabalho. Você adquiriu aquele bem pelo seu esforço, do seu trabalho. Cabe a várias interpretações aqui. Não sou eu que vou dizer se ele está correto, se ele está errado. Eu achei que cada um pode, né, como a gente sempre pede. Analisa isso aqui e às vezes verifica, né? Considerando o reino de Jesus. Não. Tá. Eu acho que aqui dá para, né, se pensar nesse sentido aqui. Você simplesmente, eu diria que assim, tá bom, você o recebeu, ele é genuíno, né? Você o herdou, seu pai, sua família, trabalhou por aquilo ali, e você, então, teoricamente, é o herdeiro daquele bem. Né? Também não vai pegar o bem material, o que seja, e joga fora. Não. Né? Aí cabe sim, é você entender que com ele você vai ter que agora colocar o seu trabalho nele. O que você vai fazer agora para que esse bem herdado continue produzindo o que está se comentando aqui. Né? Progresso espiritual, progresso material, progresso das pessoas, progresso, né, dentro desse caminho. O que você vai fazer? Simplesmente herdei ele, vou botar o dinheiro no bolso, tchau. Semana que vem eu estou em Paris, outra semana eu estou em Londres. Tá? Pura e simplesmente estou usufruindo do bem e não estou fazendo nada de útil, podemos por uma aspa, mas aí, tá? Com esse bem. Eu acho que essa seria a visão que a gente poderia interpretar aí. Tá? Também não é porque ele seria, também não seria um trabalho, né, assim, me fugiu a palavra. Como ele colocou aqui, né? Qualquer outra fonte de propriedade é furto, quer dizer, não seria furto desde que a gente faça algo de útil com ele. No momento que a gente simplesmente roubar, né? Ganhei uma herança, ganhei um bem, agora vou simplesmente, né, só aproveitar a vida. Né? De novo as aspas, né? Só o ócio, né? Só o ócio, né? Só vou agora ficar no bem bom. Eu acredito que essa é a ideia que ele provavelmente gostaria de estar transmitindo aí. Tanto que aqui, ó, ele fala, a sociedade atual ainda não atingiu essa visão do trabalho. O trabalho, né, como progresso, né, pessoal, espiritual, coletivo. Né, desejam lucro fácil e a vida na ociosidade. O trabalho torna-se um peso, tornou-se um peso para espíritos rebeldes, né, no sentido de que, né, aquilo, ele se cobra dele, ó, né, o que você está fazendo para o seu progresso. Ganhei meus bens, né, meu pai deixou tudo para mim, eu vou, né. Aí você cobra, mas você não deveria estar fazendo isso. É rebeldia nesse sentido, né? Ele é rebelde porque ele não quer, já que agora eu estou no bem bom, por que eu tenho que agora, né, entre aspas, de novo, trabalhar igual os outros trabalham? Eu não preciso mais trabalhar. Eu preciso agora só aproveitar, né,
da vida, porque já consegui, né, tive lucro fácil, né, e por aí vai. Mas a vida atingirá nível de organização tal que não permitirá no futuro, quando, né, no futuro é no futuro, né, não podemos dizer que não é agora, né, não estamos ainda nesse momento, que ainda é, né, a exploração do fraco pelo forte e abolirá de suas fileiras o egoísmo e o ocioso que deseja apenas acumular bens para seu próprio prazer. Ele é bem taxativo nesse aspecto, né, do que ele acha, né, como a gente deveria ver o trabalho. Do egoísmo ao altruísmo. Então agora é outra coisa bastante interessante que ele coloca. A gente, né, cansa de conversar, discutir, né, palestrar, quem é na área, que o egoísmo e o orgulho são os principais, né, problemas, males do espírito. Né? Aquele espírito que ainda está no processo evolutivo, ainda muito lá atrás. Né? E a gente vai ver que o egoísmo pode ter um outro significado. Né? Não que ele não seja algo ruim, no sentido puro e simples de cultivar esse egoísmo. Mas ele pode levar a algo, né, mais nobre. É o que ele vai colocar agora aqui nesse capítulo. Tá? Então ele coloca ali, perdão. Né? A evolução conduz o ser na transformação da força e justiça. Esse ele tem um capítulo também só sobre isso. Força, né? A lei do mais forte. Vencia quem tinha mais soldados no seu exército, quem tinha inventado a catapulta, quem tinha inventado, né, o primeiro fuzil, e os outros estavam no arquinho e flechinha, né? Aí não dá para encarar com arco e flecha um fuzil, né? Tá? Ou não dá para encarar, né, uma cavalaria, um canhão. Né? Pode vir a cavalaria inteira, quer dar um tiro de canhão só, ela vai metade da cavalaria embora. Então era, né, mudou-se o conceito de crescer, vencer pela força para a justiça. E do egoísmo ele vai evoluir para o altruísmo. Então ele vai ver como é que ele comenta em relação a isso. Tá? Aí ele coloca aqui alguma coisa sobre a construção do eu espiritual, né, de cada um de nós. Né? A substância divina originalmente, né, ela estava num ponto de convergência, né, seria uma situação de egocentrismo, mas essa força era necessária à formação original, ó, nos primórdios da criação, em força egoísta, gerando um regime de vida baseado na luta e competição, com valores errôneos e passageiros. Era assim, né? Todos nós passamos por essa fase. Você tinha que lutar, né, e competir para ser alguma coisa na vida. Já tem gente que até hoje trabalha dessa forma, né? Vive dessa forma, né? Lutando e competindo, querendo passar por cima de todo mundo, né? Mas isso era justificável lá atrás, no primórdio da criação. Reino então a desordem, a agressão, sobrevivência de um pela destruição do outro, né? Não é um modelo adequado para a felicidade, e leva a ódios, agressões e exige correção por meio do... Você não sabe porque está doendo, porque está doente, porque está sofrendo, exatamente. Então está aí ele mostrando, né, onde pode vir, né, esse sofrimento de muitas pessoas. O egoísmo deve então dilatar-se e evoluir para o verdadeiro altruísmo, de modo que a vida produza toda a sua alegria. É neste o caminho da evolução cósmica. Esse é o caminho de, né, qualquer, quando eu acho que ele fala evolução cósmica, significa qualquer civilização cósmica, em qualquer universo, em qualquer sistema. Todos estão evoluindo basicamente da mesma forma. Alguns já estão bem na frente da gente, outros não. Outros estão, né, bem atrás. Talvez com Deus até mais grande. O altruísmo não é desvantagem biológica. Podia se pensar por quê? Por que essa frase, com esse título? Porque, não, primeiro eu, né, eu tenho que ser egoísta, porque eu tenho que ser o mais forte, senão eu não sobrevivo, né, por aí dentro dessa linha. Então você ser altruísta, você pensar no outro, você ceder, né, se prejudicar em função do outro, né, não é uma desvantagem biológica. Pode ser, talvez, no primeiro momento, naquela etapa evolutiva, daquela civilização que ela acha. Ela está no estágio ainda que tem que ser eu, primeiro eu, depois eu, né, depois os outros. Mas não é essa a ideia, né? Então ele coloca aqui, o ser pode negar a aceitar que renunciar aos seus desejos imediatos, até a sua própria vida, em prol da vida dos outros, possa lhe trazer vantagem. A vantagem do altruísmo está na lei, que tudo provê e só cede àquele que também sabe doar. Doe, que aí você recebe. Essa é a ideia.
Então o altruísmo passa a ser a única vantagem do ser e a doação de si mesmo, uma dilatação dos seus próprios valores. E está começando no egoísmo. Primeiro, e eu concordo até nesse ponto com ele, primeiro se a gente, a humanidade lá nos primórdios, mas até tinha que pensar primeiro cada um em si. Se eu não consigo nem ter condições de sobreviver, como é que eu vou pensar em ajudar os outros? Primeiro eu tenho que sobreviver. Primeiro eu tenho que estar com condições, inclusive, de ajudar os outros. Então, o princípio do altruísmo, cimento da criação, está necessariamente no amor, não tem como fugir dele, né? Como assim determinado pelo Criador, ao desenvolver a criação. Então, isso aí foi previsto. É previsto começar egoisticamente para chegar no coletivo. Por isso, quem sobe, muito legal isso aqui, quem sobe deve se voltar para aquele que fica na retaguarda. Não adianta, eu cresci. Né? Você gosta de brincar com a gente, né? Eu fiz meu doutorado, agora sou professor doutor, né? Aí chamou para falar que é professor doutor, e olha para os outros, como se os outros fossem mero engenheirozinho, mero alunozinho, mero coleguinha, porque ele encheu a boca para dizer que ele é professor doutor. Não vai adiantar nada. E com a energia que, evoluindo, teve que retornar e abraçar a matéria para levá-la consigo. Essa é a primeira parte do livro lá do Grande Síntese que o pessoal trava. Tá? A energia é um estágio mais evolutivo que a matéria, mas a energia também teve que voltar, né? Aquela que é figurada a linguagem, né? A energia não volta, né? Não pega o retorno, né? Não pega o retorno e vai voltar para buscar a matéria lá atrás. Tá? Mas para mostrar que as fases mais evolutivas também têm que sempre retornar e ajudar as menos evolutivas, as que estão atrás dela ainda. Tá? Aí ele deu esse exemplo, né, da energia também. Então, da mesma forma que a energia, o espírito deve igualmente voltar para o seu irmão, tá? E ajudá-lo a subir, se quiser, por sua vez, continuar a sua ascensão. Então, aqui agradeço a Marta que abriu o livro, né, uma paginazinha que está exatamente o que a Marta leu para a gente aqui agora. Né? Que a caridade está aí. É interessantíssimo isso, né? Ela abriu exatamente nessa paginazinha. Não se evolui sozinho, outra coisa também. Né? É um processo coletivo. Tá? Então se faz coletivamente. Todo progresso individual deve ser compartilhado com o coletivo. É a lei, que apenas favorece a evolução de quem se desprende do egocentrismo. Começou lá no egocentrismo, né? Na matéria, né? Quando todo o processo do eu, né, individual foi no primeiro, olho para mim, para que eu tenha depois condições de olhar pelos outros e todos seguimos juntos. O problema é que muitos ainda estão olhando para ele. Não consegue tirar o olhinho dele, né? Não consegue tirar o olho do espelho, né? O pior não é o espelho da parede, é o espelho interior, né? É o espelho de dentro. Aí então o que vai acontecer com o egoísmo? Então vem a sua dilatação. Então na evolução do ser, o egoísmo do eu se torna o egoísmo da espécie. O instinto maternal e paternal dilatam o egoísmo individual e o egoísmo de família. Então é isso, você já está ampliando. Né? Quando você é pai ou mãe, principalmente, né, desculpem os pais, mas é da natureza, as mães são mais do que a gente. Eu posso falar que eu sou pai também, mas não tem jeito, não dá para competir com as mães em alguns aspectos. Né? Você passa a transferir, né? Muitas vezes o filho vem em primeiro lugar e está acabado, né? E os pais, mas cadê o egoísmo? Não começou aí? Então ele já começa, já é uma forma desse egoísmo estar se transformando. Quando ele passa a se preocupar com a família dele. Né? Só que naquela época lá, as famílias disputavam territórios e que desejavam predominar, impondo prejuízo às outras. Naquela época, ou no Nordeste brasileiro, por exemplo, quantas famílias nós temos lá, né? Infelizmente dá-se esse nome de famílias, né? Que comandam aquilo lá há anos e anos, e não tem jeito. Né? Mas houve uma evolução. Isso é que é interessante. Houve uma evolução do egoísmo pessoal. Não é o patriarca da família que é o... Não, é a família que disputa com a outra família um determinado poder, uma zona de influência, o que for. Isso é uma evolução do individual para uma primeira etapa coletiva. Os fins são adequados, são nobres, não se está discutindo isso. Está se discutindo o processo evolutivo. O egoísmo de família se expande e se transforma em egoísmo de coletividade. Já
passa a ser, agora é a minha cidade, por exemplo. A gente tinha isso, né? A própria história aí, né? A humanidade. As cidades que disputavam, né? Na Europa principalmente, né? Os clãs da cidade tal, contra os clãs da cidade tal, para disputar quem ia controlar o comércio daquela região, e por aí vai. É uma evolução do egoísmo. Quando o ser passa a sacrificar-se por sua sociedade, né? Agora faz parte daquela sociedade. Indivíduos passam a se imolar por suas pátrias. Aqui é um exemplo que ele deu. E aí depois ele trabalha bastante no 90, que eu falei que é o da guerra. Né? Mas ele já deu a chamada aqui, ó. Né? No domínio das nações, de lembra, gente, ele está em 1935. A guerra é lícita. No domínio das nações, ele está escrevendo isso em 1930. Acabamos de vir da primeira para a segunda. Né? Era aquele momento. Naquele momento, né, a guerra era lícita. Até que fosse para você impedir o avanço nazista na Segunda Guerra Mundial. Você tem um motivo lícito para a guerra. Né? Quando os americanos, que não tinham nada com a história, e brasileiros também, estão do lado de cada América, a Alemanha não ia chegar aqui nunca. Nunca ia vir perturbar a vida da gente aqui. Até porque eles não iam mexer com os americanos. Não iam. Sabiam que mexer com os americanos ia acontecer o que aconteceu. Perderam a guerra. Era besteira de se associar com os japoneses e os italianos. Os japoneses foram lá cutucar os americanos lá no Pacífico. Os americanos botaram a maior máquina, né, industrial, talvez a humanidade já tenha visto, né, para funcionar, e simplesmente foram lá e acabaram com a guerra. Mas o motivo deles era lícito. A expansão, né, de uma coletividade, de uma sociedade que, naquele momento, né, uma boa parte da coletividade da sociedade que não era aquela, não concordava. O nazismo, se pudesse, ele queria expandir a superioridade da raça ariana por toda a Europa. E se fosse o caso, não sei até onde, né, que o Piquetito lá ia querer ir. Né? Ele queria não ser só da Europa, né? Porque ele começava a achar que era o dono realmente do planeta inteiro. Né? Então, mas isso é evolução do egoísmo. As finalidades ainda não são o que nós gostaríamos, mas aquele egoísmo no sentido que é uma coisa individual, do espírito individual, está sendo moldado a que ele atue em função de uma coletividade. Se o motivo é justo ou não, não estamos aqui para, né, julgarmos. Estamos analisando o processo. Então aí a dilatação dele, mas um dia chegará que o egoísmo de nação, esse, se converterá no egoísmo humanitário, o altruísmo. Agora você vai pensar egoisticamente pela humanidade. Eu tiro egoisticamente, porque agora ele começa a não ter mais sentido. Né? Egoisticamente. Tá? Entre todas as humanidades e todos os seres. O altruísmo será amor e o ser se tornará um regime de vida produtivo e confortável para todos, se sacrificando em prol do conjunto. Aí vem uma frase muito legal também. Mas o conjunto atenderá igualmente às suas necessidades. Você paga INSS e recebe um serviço adequado daquilo que você paga de INSS. Desculpe, mas eu não tinha como não usar esse exemplo, infelizmente. Tá? Mas é isso que a gente esperaria, né? Tá? Claro que eu dei um exemplo bem ruimzinho até, bem mesquinho, vamos dizer assim. Tá? Mas infelizmente vários de nós passamos por essa situação. Você contribui sua vida inteira, tem um governador dizendo aí já quer meter a mão na aposentadoria e por aí vai. Tá? Mas não é o foco aqui, não é por isso que a gente está aqui. Deixa eu falar. Incomoda. Tá legal? Tá? A sociedade humana se tornará um organismo unitário e coeso. O egoísmo individual dissolvido. Não, com certeza. Evoluindo na transformação dessa força poderosa do egoísmo. Então ele vai chegar ao que seria, né, o topo da sua evolução, que é o altruísmo. Que começou quando você pensava, espírito, nem ser humano, não. Espírito pensava basicamente nele. Né? Ele era o centro de toda a sua própria existência, vamos chamar assim. E aí o processo caminharia dessa forma. Tá? Aqui ele faz só um comentário, né? De que enquanto a gente não conseguir fazer tudo isso que foi colocado por ele, né? Esse egoísmo caminhar dessa forma, ele é um obstáculo ao progresso, sim. Porque as pessoas continuam pensando ainda egoisticamente e não evoluíram nesse egoísmo. Tá? O evangelho se conquista por sucessivas aproximações, né? Tá? E por isso é uma utopia? Talvez, né? Como a gente comentou, ainda estamos longe talvez disso, então, mas é uma utopia? Mas será a realidade da manhã.
Sempre lembrando, né, que está escrito por um italiano, depois brasileiro, né? Só que quem escreveu isso não foi o italiano brasileiro, foi a tal da voz. É a voz que está dizendo isso tudo. Então eu acredito que a gente possa acreditar que essa realidade vai chegar, que ela vai chegar. Tá? Um esforço nosso. Exatamente, de todos nós. Não bastam tecnologias, conhecimento dos mistérios do universo. Ele aproveita, né, porque ele mesmo discute toda essa parte do mistério do universo no próprio livro. Se não dominarmos esses dois aqui, ó. E aí você usa, né, a tecnologia, descobre o mistério para fazer maldade. As grandes armas aí, né, as bombas aí nucleares, por aí vai. E você se rebelde, de não querer aceitar que você precisa parar de olhar para você e tem que passar a olhar para todos. É rebeldia. E acho que serão sempre obstáculos naturais ao progresso verdadeiro. Estas, né, as duas safadinhas aqui. Somente conquistado quando, né, a gente ficar um pouquinho melhor. Caminhando então, né, já que evoluímos do egoísmo, então onde é que isso vai interferir na parte social? Tá? E aí o que ele apresenta para a gente é que a nossa lei social, né, que a humanidade pode ter ou pode buscar, né, é o Evangelho e o amor ao próximo. Né? Então ele vai continuando na mesma linha, ó, a evolução da coletividade, como reflexo do progresso individual, todo aquele processo que foi discutido, atingirá a lei social do Evangelho, o autêntico socialismo cristão, como ele definiu lá. Né? O esforço individual, o objetivo é o coletivo, tudo que você fizer individualmente vai estar sempre, né, como um foco, o foco é no coletivo, de modo que ele comentou antes, se você foca no coletivo, o coletivo também vai te trazer retorno, né? Então todos ganham, né? E este retornará como proteção e sustento para o indivíduo. A troca não se baseará mais no egoísmo e na fome de lucros, mas no desejo sincero de servir e ser útil. Tá? E formalmente, pôr em prática essa leizinha aqui, né, que eu acho que quase ninguém conhece. Muitos não praticam, mas conhecer acho que todo mundo, de certa forma, conhece. Mas, infelizmente, muitos não a praticam. Tá? Entretanto, a distância que separa a nossa sociedade nesse momento ainda é imensa. É imensa para ele em 1935. Acho que a gente pode continuar mantendo a frase aí. Né? Talvez esse imensa ficou um imensozinho só. Um pouquinho na imensidão. Tá? Atos e pensamentos estão permeados de luta e vos faz pensar que o Evangelho está distante. Mas justamente porque é luta, é caminho de conquista. Vai ter que ser conquistado. Passo a passo. Passo a passo. Cada um de nós contribui para isso. Cada um dá um passinho nesse sentido. Está dando um passinho no sentido do coletivo. Dessa maneira, é a demolição da própria luta e a aproximação progressiva do Evangelho, uma vez que ele fica inacessível por sua elevação. Não, desculpa. Uma vez que ele fica inacessível por sua elevação, se for apresentado de súbito ao homem atual, que por certo não compreende e não pratica. Então, de novo, não pode ser de uma vez. Me impor, então, tudo isso que está sendo falado. Vou impor. Não. Já começou errado pela palavra. Ninguém vai impor nada. Cada um tem o livre-arbítrio de seguir, inclusive, né, o caminho que achar mais importante. Está se trazendo uma opção, né? Está se mostrando um caminho, né, e mostrado, né, não é o Oswaldo que está falando isso aqui. O Pietro Baldi também não era Pietro Baldi, né? Era quem? Né? Era a voz dele lá. Né? Mas olhar para mais longe, na essência da vida, penetrar mais fundo na ciência, seguir em frente e o Evangelho surgirá por si mesmo. Ciência. Aí eu gosto, né? Eu fico em casa. Quanto mais ciência aparece, mais eu gosto. Porque aí você começa a tirar também essa história que ciência tem que ter alguma coisa, religião, fé, ou, né? Não, é tudo uma coisa só. Cada um está lá para ajudar, de novo, né? O egoísmo da ciência sozinho, o egoísmo da fé sozinho, o egoísmo da religião sozinho, o egoísmo da filosofia sozinho, não. É o coletivo de todas elas. O coletivo de todas elas vai fazer a gente caminhar. Aí a busca por vantagens e domínios, né, vai ser avanida, as motivações individuais. Não há mais a necessidade de ser forte, basta ser justo. Lembra lá do início? Força virou justiça, egoísmo virou altruísmo. Não precisa ser forte, tem que ser justo. Se tiver que ser forte, seja forte. Você está fazendo com justiça, você está sendo justo. Né? Força, luta, egoísmo se devoram a si mesmo.
no diuturno esforço das ascensões humanas. Daí vem as frases mais rebuscadas que eles sempre usam. Né? No Evangelho move-se as forças do infinito, a justiça é automática e perfeita, substancial, e a coordenação social é alcançada. O homem move-se com a harmonia do universo, para o seio de uma nova ética, uma nova sociedade, na qual finalmente reinará a paz. O homem terá evoluído para o super-homem evangélico e a humanidade para a super-humanidade. Essa é uma parte do livro que ele trata muito especificamente disso. Vai falar sobre psique, sobre fisiologia, inclusive humana, mas ele discute essa nossa evolução, onde o ser humano, né, chegaria com a sua evolução, inclusive aí pessoal. Isso ele fala do super-homem, tá? Mas não abre e a humanidade para a super-humanidade. Né? Agora, o problema econômico. O egoísmo é a base na economia do involuído. Ele já não está, né? Já começou pegando pesado com a gente, né? No chão, vocês são os bandos de involuídos. Então vamos ver por que né, ele está colocando dessa forma aí. Tá? De novo, o egoísmo está na raiz de todos os males do homem e de sua sociedade. Não se deixou de considerar o egoísmo como um dos principais males da humanidade, junto com o orgulho, né, e outros, né, que a gente sempre tem que ficar trabalhando esse lado. Só que ele primeiro nos mostrou, mas o egoísmo pode ser bom, no sentido, né, de que ele vai proporcionar também um processo evolutivo a partir dele. Mas se você continua lá, não evoluiu, ele vai continuar sendo um dos males da humanidade. Tá? Como estamos falando de problema econômico, a gente estava falando, então, no funcionamento, até botei entre aspas, né, funcionamento da economia, mas o egoísmo está por trás dela também, no momento que o cara começa só a visar o pessoal, né? Aí isso aqui é meu, né? E na política, a ela atrelada muitas vezes, é que economia e política muitas vezes caminham juntas, né? Ele só fala lá no livro Em Economia. No entanto, o que se observa de forma evidente os prejuízos que ela carrega. Nossas trocas se baseiam na ambição e na fome de lucros, sem levar em consideração as reais necessidades do outro e da sociedade, como um todo. Aí é meu de novo, vídeos de diversos casos de corrupção sistemática de bens públicos com prejuízos constantes à população em geral. O exemplo está até hoje. Isso é de 1935 e o exemplo continua até hoje. Continua assim, né? A economia continua funcionando, infelizmente, porque ela é tocada por pessoas, né? São pessoas que fazem a política econômica e tocam a economia, né? E pessoas, a gente já sabe como é que são. Aí, de novo, ele é bem direto, como cita, né, na grande síntese. Eu quis colocar dessa forma, que eu peguei essa frasinha daquele autor que eu coloquei lá. Né? O do it is, né? O do it is, será que ele fala isso? O que importa é isso aqui, ó. Se eu dou para que você me dê. Aí alguém podia falar que a lei de Gerson, coitado do Gerson, foi um dos maiores jogadores de futebol que o Brasil já teve, e aquela história dele fazer aquele anúncio lá, e virou a lei de Gerson, coitado, né? De levar vantagem em tudo. Né? Coitado. Ele, né, culpa disso que aconteceu. Foi ganhar o dinheirinho dele lá fazendo um comercial, o direito que ele tem de fazer o comercial dele. Mas ficou. Né? Dou para quem me deixe, ou troca de favores. Exemplos não faltam, né, na política brasileira de troca de favores. Né? Que pode ser interpretado como uma visão deturpada da lei de ação e reação. Né? Cada ação tem uma reação daquilo que você, né, deu, daquilo que você vai receber. A visão deturpada é essa, né? Eu dou para ganhar favores, eu dou para ganhar mais daquilo que eu dei. Se você investe na campanha de um político, ele vai ter que dar retorno, e você investiu na campanha do político, a campanha do político custa dinheiro. Então alguém tem que bancar aquilo e depois tem que ter retorno. O cara investiu, ele quer retorno. Então, essa visão deturpada impera em todo o mundo financeiro e econômico. Esse erro substancial, não somente na economia, mas em todas as relações humanas. Tá? E aí, sempre revertidas em reações de dores. Dores aí individuais, coletivas, né? Por aí vai. Tá? As férreas leis e práticas do capitalismo, que visam sempre ao lucro, são exíguas em sentimentos humanitários. Prova disso o fato da regulagem de preços não estar submetida à real necessidade do consumidor, mas ao princípio de oferta e procura, de forma que quanto mais se procura o produto, mais caro ele se torna, não importando o seu real valor. Está diferente de 1935, 2016? Não, falei do oferta. Continua aí.
Né? O produto não vale pelo que ele vale, vale pelo que se quer, ou que se pode pagar por ele, ou que o momento, às vezes midiático, né, e tudo, e colocou aquele produto de tal forma que aí todo mundo quer, aí se todo mundo quer, todo mundo paga o preço que colocar lá. Então, ele estava muito, né, tranquilamente no seu tempo e lá na frente do tempo também. Relacionado a este procedimento nada ético, ainda tem pior, né? Atestar ainda o absurdo da prática de destruir alimentos excedentes, a fim de se evitar a redução do seu preço pelo aumento da oferta. Joga o tomate fora, porque o preço está ruim, eu não dou para o pobre, eu jogo fora, para manter o preço. Isso já aconteceu com leite, com tudo que vocês imaginarem. Tá? Fatos inaceitáveis do ponto de vista evangélico, nem precisava dessa frase, né? Mas que são vistos com naturalidade pelo capitalismo, com sua miopia moral, compondo valores que parecem normais ao mundo de hoje, mas que deveriam ser encarados como erros fundamentais que o tornam por si só insustentável. Ele não está nem um pouco preocupado em ser agradável com ninguém, né? Isso é sério. Está, de repente, botando para fora. Exatamente. Está botando para fora e a gente está aqui. Né? Nós estamos em 2016, o que a gente está conversando aqui é exatamente a vivência que nós temos. Né? Praticamente mais de 70 anos à frente do que ele colocou aqui. Continua, né? Valoriza o astuto, permite que o mais ingênuo seja explorado, nada diferente, né? Leis como a defesa do consumidor são conquistas recentes, lembrando para ele, né? Naquele momento, né? Mas mesmo assim elas não conseguem, né, fazer devidamente seu papel. Um freio para que essas distorções não continuem já representa um avanço da justiça econômica. No entanto, ainda se admite o marketing enganoso, o incentivo ao consumismo, né? A mídia, né? O tempo todo, né? Detonando. O que está na novela da Globo? Aí pronto. Aí apareceu na novela da Globo, começa a loucura. Né? E outras práticas, no mínimo, pouco éticas como fontes aceitáveis de lucro fácil. Criam-se necessidades injustificáveis, momentâneas ou passageiras, né? A mídia global, por exemplo, né? Apenas para manter o consumo nos níveis desejados. A desonestidade ainda é a base das nossas trocas econômicas, das relações comerciais, e se admite a arte do engodo. Aceita-se como fato normal um produto que tem as suas qualidades exaltadas em detrimento de seus defeitos. Né? Não, isso aqui vai resolver o problema da queda de cabelo. Todo mundo que usar, ninguém mais vai ter queda de cabelo. E tá, mas e tudo o resto? Né? Todo mundo pode usar? Tem algum efeito colateral? Né? Então, dentro dessa ideia que ele colocou aí, né? O que importa é vender. Ainda que aquele que vende, conhecendo suas desvantagens, não compraria para si mesmo e nem o recomendaria aos seus amigos. Né? Desde aquela época ele já falava em relação a isso. Exatamente. Estamos ainda longe de nos convencermos que o maior lucro está na ética e na honestidade nas transações econômicas ou comerciais. E que o egoísmo é veneno que corrói todas as nossas relações econômicas, mantendo-as em permanente instabilidade, muitas vezes provocada. Não é que houve erro, não é que houve má avaliação, né, do momento econômico, não, é de propósito. É para criar exatamente aquele momento econômico daquela forma. E com prejuízos sérios e constantes neste efeito nas áreas político e social, sobra para tudo quanto é lado. 1935. A solução verdadeira para os males da economia não está, como podemos observar, na aplicação de teorias sofisticadas e adiantadas fórmulas matemáticas. Maldade com a gente que gosta de fórmulas matemáticas. Mas, mais simplesmente, no desenvolvimento da consciência colaboracionista e na aplicação dos princípios fundamentais do Evangelho. Simples, né? De certa forma, ele não está dizendo nada, né, de outro planeta, de outro mundo, apesar que ele provavelmente não veio de outro planeta, de outro mundo. A lei de ação e reação sempre leva toda a missão de medida a contrair sem perdas. Exagerou, vai ter que se responsabilizar mais na frente. Assim, o rico explorador de hoje, que semeia misérias, as colherá em futura existência de penúria a fim de aprender a doar e encontrar o equilíbrio na lei do amor. Né? Dizemos aí, não faltam os montes. Né? Em nossos dias, aquele que tem que possuir cada vez mais
E assim o mundo se divide em uma imensa massa de miseráveis, aqueles que não têm nada, e muitos poucos que têm a maioria das riquezas. Nada diferente também. Né? Os mais astutos e capazes encontram pela inteligência ou força econômica, infelizmente, né? Isso aqui também, né? Convergem para si a fartura, usurpando aqueles que nada têm. Como é que resolve o problema? Vou aqui dar um primeiro exemplo, né? Uma pesquisa universitária revelou que se o mundo fosse isso aqui, né? Acho que mesmo considerando datas aí, mas o que interessa é a ideia. Tá? Se ele fosse reduzido a uma aldeia de 100 pessoas, 6 pessoas teriam 60% de toda a riqueza da Terra. E todas nos Estados Unidos. Bill Gates e companhia. E o restante 40% seria desigualmente distribuído entre as demais 94 pessoas. Isso mostra como ainda estamos evoluídos na distribuição dos bens do nosso planeta nos concede para o usufruto. Tudo essa riqueza que esses 6 aí têm foi tirada do planeta. Né? Não importa como ela foi, se é minério, se é energia, né? O que for, se é do trabalho explorado dos outros, né? Ele está tirando tudo isso do próprio planeta. Aí o egoísmo faz no mundo um organismo desequilibrado, sujeito a crises constantes de falências e danos. Só que a força dessas crises, o homem compreenderá que o negócio mais rentável é o atendimento aos interesses de todos, e não somente aos seus próprios. Vai ter que passar pelas crises. Não tem jeito. Crises no aspecto macro e no aspecto individual também. A evolução impõe como necessidade a moralização da economia, e se for o caso, as relações políticas a elas associadas, né? Porque, como eu já comentei antes, né, elas adoram caminhar juntas, né? Principalmente no mau caminho, né? Do lado errado. Tá? E seu equilíbrio somente pode ser encontrado no amor aos nossos semelhantes. Enquanto funcionar na base da fonte de lucros, será atrito injustificável de forças, fonte de infelicidade e fatal ao fracasso. Cooperação evangélica, eis a fórmula mágica capaz de corrigir o desequilíbrio das trocas econômicas. Cooperação evangélica. Principalmente essa primeira palavra. Né? Acho que se você fala em cooperação, já está falando, de certa forma, né, no Evangelho. Não deixe de ser. Se vocês devem, se realmente há cooperação, como ela realmente deve ser, ela implicitamente já seria, né, podemos já dizer, né? Não, faltaria uma, depois já ser mais uma. Mas esse geralmente fala da distribuição da riqueza. A outra eu tento incluir na próxima, não tem problema. Mas pelo menos termina essa daqui. Tentar ser um pouquinho mais rápido. Bom, a distribuição da riqueza não obedece ao resultado das nossas disputas econômicas, mas à lei do mérito. Somente possuímos aquilo que conquistamos o direito de usufruir pelo esforço próprio. Está sendo um pouco, né, repetido lá, que já foi conversado, né, no outro capítulo. Toda a riqueza que não é fruto de nosso esforço não é genuína posse, não nos pertence por força da lei do mérito. Tudo é justo, compensado e equilibrado na lei. A hereditariedade dos bens não é lista nessa lei, tá, né? Aquilo que foi comentado antes, embora seja no direito dos homens. O conceito de propriedade desta forma se estende além dos limites humanos para se tornar substancial, ou seja, possuímos apenas o que conquistamos por mérito. Conhecimento, riqueza material, né? Conhecimento também, né? Por mérito. A igualdade de propriedade, isso aqui é bom. O sonho de muitos idealistas que imaginaram uma igualitária distribuição das riquezas é utopia, pronto. Isso a gente está aqui no congresso do socialismo, né, discutido politicamente, né, ou o capitalismo também, não vamos botar só um lado da moeda, não, vamos botar os dois lados da moeda, senão dá briga, né? Tá? Essa frase aqui é terrível. Tá? Impedida pela lei do merecimento. Cada ser tem seus créditos e débitos diante da lei, e o que lhe dá o exato cálculo de perdas e ganhos. Todo roubo e todo lucro indevido será compensado pelas forças de rebote do destino, dentro do inevitável equilíbrio da lei. Muitas vezes aguardam o tempo de outras encarnações para estabilizar no plano das compensações necessárias. Então, a riqueza não é só num momento, né? A riqueza, ou essa distribuição dessa riqueza, ou não distribuição dessa riqueza, ela é parte do processo da evolução como um todo.
Talvez aqui você tenha que ter, você seja um desfavorecido, né, economicamente, tá? Nada impede que se discuta isso, né, a igualdade de distribuição de riquezas e tudo mais, mas às vezes você vai precisar vivenciar isso porque você está fazendo o seu trabalho, né? Você está cumprindo aquilo que foi determinado para você cumprir, tá? Não fique tá bom, já que eu não posso ter o carro importado, vou ler o carro importado que eu encontrei, eu arranho ele. Aí também não ficou nada. Também não é por aí. Tem que entender que você não tem um carro importado, você tenha outros, né, outros atributos, você tem que ver outros talentos, né, que talvez aquele cara do carro importado não os tenha recebido. É difícil? É. Essa frase aqui é uma pancada. Com certeza é uma pancada. Provas e passar por uma dessas riquezas também. Mas se você, né, jogar isso na discussão política, isso é uma discussão de toda a história aí do comunismo, né, a briga comunista, capitalismo, socialismo. Se você seguir essa frase aqui, não tinha nem que ter a briga. Se fosse levar, né, a ferro e fogo. A desigualdade dos seres, ele vai seguir mais ou menos por aí, ó. Não somente a igualdade de propriedade aquimérica, uma palavra, né, bem forte, né, como também a plena semelhança biológica. A evolução cria trajetórias próprias de destino e contribui para a desigualdade substancial dos seres. De uma forma, não adianta querer ser um José Vinci, não ser um... Eu não vou dar um exemplo de um homem ainda, porque, né, nem sei qual eu usaria, mas pelo menos dá para dizer das meninas, né? Pode ser o Janequim, qualquer um daqueles que geralmente as meninas botam muito no Facebook, aqueles tanquinhos lindos e maravilhosos, né? Pode ser um desses aí. Aí esse até eu gostaria de ter um tanquinho lindo maravilhoso também, mas infelizmente está difícil. Tá? Então cada um tem o tanquinho que merece, né? Exatamente, né? Admitimos ainda que a criação exatamente estabeleceu diferença em atributos para os seus filhos, a fim de que compusessem um sistema orgânico no qual todos dependem de todos, o que não seria possível se fossem absolutamente iguais. Seria um festival de Gisele Bündchen e de Reinaldo Giannettini, isso é um saco. Sem graça. Muito sem graça, né? Muito sem graça. Todo mundo, né, economicamente igual, todo mundo socialmente igual. Tem que pensar nisso, a diferença é importante, mas usada para isso, né? Todos dependem de todos. Agora, se a gente usa essa diferença para passar por cima dos outros, aí acabou tudo. Ele está propondo um negócio complicado. Não existe essa igualdade de distribuição de renda, ou igualdade de distribuição de talentos, ou de beleza, ou for. Não, é para ser diferente mesmo, para ter gente rica, gente pobre, gente bonita, gente feia. Porque isso tudo faz parte do todo. Todo foi montado, foi construído, está em, né, permanente construção dessa forma. É difícil um negócio desse, né? Para a nossa natureza, né, acho que humana, o nosso estágio ainda de evolução, é difícil aceitar essas colocações que ele está fazendo aqui. É complicado. Porque, né, deve ser um autor bastante polêmico, nos considera. Desigualdade que não pressupõe graus de importância, pois não se admite que Deus tenha gerado uns melhores do que outros. As diferenças fazem parte da vida, né, tornando fundamentalmente um sistema de trocas, que é o regime que ele falou, em que todos dependem de todos. Eu queria repetir um pouquinho a ideia. A abordagem do assunto, no entanto, foge ao escopo de Abraham Sidis, sendo estudado em outras obras do Balde. Ele vai, né, em outros livros, ele desenvolve um pouco mais, talvez, até essa ideia, né, porque realmente é uma ideia forte. A gente luta, né, direitos, né, igualdade para todos, e ele vai dizer que não tem que ter igualdade para todos, não. É um negócio pesado. Tá? Bom, aqui a gente vai, às vezes é um pouco repetitivo, né? Toda a riqueza é conquistada por outros meios, que não seja o trabalho justo, é isso aí ilegal, diante da lei, aquela lei do merecimento, né, a lei do mérito. O lucro do egoísmo é força destrutiva de seus próprios ganhos. Não, né, não estamos falando de financeiramente, estamos falando de, né, moralmente. Todo aquele que enriquece de forma lícita está fadado ao prejuízo e sujeito aos assaltos constantes daqueles que não reconhecem os direitos, exigindo permanente esforço em sua defesa. Ele está sempre na defensiva, né? Sempre se defendendo, porque ele, né, ele sabe como ele conquistou aquelas riquezas. Aí vai de todos os tipos, pode ser financeiras, de novo, até intelectual, né? O cara, né, tomou
para ele um trabalho de outra pessoa. Aí é o nome dele que aparece lá. Fulano desenvolveu não sei o quê. Ele sabe que não foi ele que fez, ele sabe, né, o que ele aprontou. Ele vai ter que ficar permanentemente esperando que alguém um dia vai dizer para ele: você roubou a minha ideia, você plagiou tal trabalho e tudo mais. Né? Acho que essa é a ideia do tempo todo na defesa, sempre preocupado que alguém um dia vai me cobrar aquilo que eu obtive de forma, né, imoral, ilegal. Né? Ele vai estar sempre sujeito a ser cobrado. Tudo que nos foi tirado por injusta astúcia econômica ou roubo nos será devolvido. Todo ladrão deve restituir o que furtou, é da lei. Alegre-se, portanto, aqueles que se sentem ludibriados e explorados, nos diz agradecidos, pois a justiça será feita, além de nossas irrisórias medidas de tempo e de espaço. Está aí. A recompensa não é material ou, né, ou um determinado momento daquilo que você foi, né, lesado, vamos dizer assim. Lesado, de novo, num aspecto muito mais amplo do que, né, materialmente falando. Tá? Então, além de nossas irrisórias medidas de tempo e de espaço, pois agindo na substância dos atos humanos, atuará acima de nossos frágeis enganos, realizando-se sempre. Né? O dinheiro mal ganho é um prego envenenado que se crava nas mãos de quem o rouba, afirma-nos peremptoriamente sua mãe. Toda riqueza fundamentada no egoísmo é roubo, é um compreensível, porque Jesus nos diz que é impossível um rico entrar no reino de Deus, pois o egoísmo é o fundamento de todo enriquecimento ilícito e somente o trabalho honesto pode dizer uma riqueza genuína. De novo, isso aqui cabe análise racional e discussão. Você pode ter um rico e ele vai entrar no reino de Deus. Como você coloca esse rico? O que é esse rico? Pode ser um rico economicamente falando, mas uma pessoa rica de espírito também, né, que utiliza toda aquela riqueza dele para o bem comum, para a sociedade. Então ele vai entrar. Então entenda-se sempre, né, que muitas das linguagens são figuradas, né, no sentido de trazer realmente o impacto, criar esse impacto, né, essa polêmica, vamos colocar assim. Eu acho que já tem, não, podemos, se você quiser, podemos parar aqui. Aí ficou faltando só essa parte eu posso linkar com a próxima, porque não tem problema nenhum, pode linkar. Tá? Pessoal, acho que tem duas dessas aqui só, não era muita coisa, mas eu não quis ir muito rápido no início também, porque eu vi que tinha bastante gente que não estava aqui, né? Tá? Só para poder dividir tudo. Então, né? Obrigado a todos, então, né? Paz, saúde, realizações e uma boa semana, né, para todos nós aí.